Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Faremos neste vídeo o resumo da lição 11, que tem como título A Promessa de Provisão. Desde já, curta, comente e compartilhe o nosso vídeo. Utilize-o na evangelização enviando para uma pessoa que você conhece. E o nosso quadro sempre fica disponível no final do nosso vídeo, seja para fazer uma revisão da aula ou para ser aproveitado na escola dominical, com a devida adaptação, se assim você for desejar e for professor ideal. Deus os abençoe. O textuário diz: Por isso vos digo que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Está em Mateus capítulo 6, versículo 25, a parte A do versículo. Verdade prática. O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 31. Iremos aqui comentar citando o texto da leitura bíblica. A palavra-chave é provisão. Temos 3 objetivos nesta lição. São eles: primeiro, conscientizar que o Senhor provê as necessidades básicas de seus filhos. Segundo, enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo. E terceiro, explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Iremos ver nesta lição que a nossa estrutura humana é formada de 3 partes, espírito, alma e corpo. E Deus provê todas as nossas necessidades, seja no âmbito material, ou seja, na necessidade física, ou seja, no âmbito espiritual ou emocional, na nossa necessidade espiritual. Iremos ver que a instrução que o Senhor Jesus dá para os seus discípulos em Mateus 6 cabe muito bem na aplicação nas necessidades do ser humano na atualidade. A palavra de Deus ela é viva e se aplica também para os nossos dias. Iremos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível no final do nosso vídeo. Primeiro ponto, a provisão das necessidades básicas. O número 1, não fiqueis ansiosos. Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus fala da relação que o homem deve ter, os seus discípulos devem ter com Deus. E esta relação inclui a oração, esmolas e jejum. Ele ensina também para os seus seguidores, os seus discípulos, a não ter uma vida ansiosa e preocupada, porque Deus provê as necessidades básicas para o ser humano. Em Mateus capítulo 5, versículo 25, está na leitura bíblica em classe, Jesus diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Note a ênfase que Jesus mostra para os seus seguidores, para os seus ouvintes. Não andar cuidadosos pelo que haveis de comer, beber e vestir. Nós vemos aqui 3 áreas da vida do ser humano. Os cuidados, querido, envolve a área psicológica do ser humano, a área emocional, os cuidados da vida. O comer e o beber envolve uma outra área, que é a fisiológica, as necessidades básicas para o nosso corpo. E o vestir, a necessidade social, a maneira como nós nos apresentamos na sociedade. Aqui nós vemos a área sociológica. Temos 3 áreas, então, psicológica, fisiológica e sociológica. E Jesus instrui aos seus seguidores, aos seus discípulos, a não ter uma vida ansiosa e preocupada com estas áreas. E ele mostra que o ser humano é cuidado por Deus. Deus cuida das áreas do ser humano, de todas as suas áreas, sejam elas emocionais, sociais ou fisiológicas. O número 2, provisão do alimento diário. Nesta justificativa, Jesus exemplifica que os seus discípulos não devem andar ansiosos e preocupados com nenhuma área de sua vida. E ele cita as aves do céu como mostra, ou melhor, como exemplo de Deus cuidando dos animais, das aves. Em Mateus capítulo 6, versículo 26, ele diz:
Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Veja que Jesus exemplifica as aves do céu, ou melhor, traz como exemplo as aves do céu, para mostrar que elas não semeiam, nem cegam, nem têm estoque de comida. E o Pai Celestial provê a necessidade básica das aves. Da mesma forma, Deus se relaciona com o ser humano e tem cuidado das suas necessidades muito mais do que as aves do céu. Deus olha, cuida e se relaciona com o ser humano. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, o apóstolo Pedro mostra que a igreja não deve andar ansiosa. Ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Até aqui. Nós devemos buscar ao Senhor, lançando sobre ele as nossas preocupações, a nossa ansiedade, porque Deus se relaciona conosco, com a sua igreja, e tem cuidado de nós. Devemos lançar a nossa ansiedade aos pés do Senhor. E devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominado pela ansiedade. O número 3, provisão da vestimenta. Da mesma forma que Deus cuida das aves do céu, ele também cuida dos lírios do campo. É um outro exemplo que Jesus mostra o cuidado de Deus com a natureza e muito mais com o ser humano que se relaciona com ele. Em Mateus capítulo 6, versículo 28 e o 30, nos diz a palavra de Deus: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo. Como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Veja que Jesus mostra para os seus discípulos a não andarem cuidadosos quanto ao vestuário, porque se Deus cuida dos lírios do campo e nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles, assim também Deus, da mesma forma, cuidará muito mais de nós. E ele diz: homens de pequena fé, aos seus ouvintes, nós devemos ter fé que Deus cuida em todos os detalhes da nossa vida. Deus provê as vestimentas, a necessidade básica. Devemos aprender a confiar em Deus, pois Deus provê todas as coisas, a vestimenta e as necessidades básicas para nós. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 e 8, o apóstolo Paulo nos ensina dizendo: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Devemos nos contentar, porque os que querem ser ricos caem em tentação. É a continuidade do texto. Caem em tentação e em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Portanto, nós devemos crer que Deus ele provê não somente a provisão diária da nossa comida, do sustento básico, mas também das nossas vestimentas. Deus cuida de nós nas nossas necessidades fisiológicas e sociológicas. Jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem em nossos corações. O segundo ponto, a provisão das necessidades emocionais. O número 1, somos seres integrais. A Bíblia nos ensina que o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos diz o apóstolo São Paulo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Note a constituição do ser humano, a estrutura dele, formada
não apenas do corpo, mas da alma e do espírito, conforme nos ensina a palavra de Deus. O ser humano, queridos, ele não tem só uma estrutura corporal, ele é formado também de alma e espírito. E é na alma a sede das emoções e dos sentimentos humanos. Nós poderíamos acrescentar aqui que a alma é constituída de intelecto, vontade, emoções, autoconhecimento e natureza moral. É na sede da alma, ou melhor, na alma, a sede da nossa responsabilidade ética. A alma é a sede das emoções e dos sentimentos. No Salmo 42, versículo 5, o salmista diz: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Veja que o salmista faz uma indagação para a sua alma. Por que estás abatida e por que se perturba? As perturbações fazem parte do sentimento, das emoções que a alma exterioriza através do nosso corpo. Nós sentimos no nosso corpo as perturbações da alma. Nos diz o comentarista, nós devemos ter a mordomia da nossa alma. Devemos cuidar do bem-estar completo do nosso ser integral, corpo, alma e espírito. Devemos cuidar de nossa alma, porque é indispensável para o nosso bem-estar completo do nosso ser integral. O número 2, a ansiedade no mundo. Queridos, existe um problema que assola a humanidade nos dias atuais, que é o problema da ansiedade. Aqui, o comentarista nos alerta sobre o transtorno da ansiedade, citando a Organização Pan-Americana de Saúde. O transtorno da ansiedade atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil, o nosso país lidera o ranking mundial com 18,6 milhões de pessoas. Dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como essas inquietações estão presentes na vida das pessoas. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, que é a continuidade do texto que acabamos de citar, da leitura bíblica, diz: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O número 3, a solução para a ansiedade. Queridos, a solução para esse mal que assola o mundo, a ansiedade, está em Jesus. Devemos buscá-lo e lançar sobre ele a nossa ansiedade, buscar a Deus em oração. Em Mateus capítulo 12, versículo 15, o apóstolo Mateus mostra que toda a multidão que buscava Jesus, ele curou a todos. Jesus, ele tem cura para a nossa ansiedade, ele tem cura, melhor dizendo, para a nossa alma, para este mal que assola a nossa alma, a ansiedade. Não devemos estar preocupados, devemos cuidar sim dos nossos pensamentos e lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 8, nos ensina o apóstolo São Paulo: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Devemos pensar nas coisas boas, tomar cuidado com os nossos pensamentos e lançar sobre o Senhor as nossas inquietações, as nossas ansiedades. Deus tem cuidado de nós. Na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículo 6, nós já citamos aqui anteriormente, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Assim, a ansiedade é um mal global na atualidade. Entretanto, assim como nas enfermidades de ordem física, através de Jesus e de sua palavra, também podemos obter vitória sobre ela.
O terceiro ponto, a provisão das necessidades espirituais. O número 1, necessidade de salvação. Além do ser humano ser constituído de corpo e alma, como citamos aqui, o ser humano também é constituído de espírito. E a maior necessidade espiritual que o ser humano tem é a necessidade de salvação. É a maior necessidade. Porque através de nosso Pai entrou o pecado no mundo e a humanidade foi feita pecadora. E em Jesus nós temos a certeza da salvação. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz o apóstolo São Paulo, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A providência da salvação veio através de Cristo Jesus. Em João capítulo 3, versículo 16 ao 18, nos diz a palavra do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. É a fé em Jesus, no seu sacrifício vicário, que o homem pode ser salvo da condenação eterna. A maior necessidade que o homem tem na atualidade é a necessidade de salvação. O número 2, necessidade da presença e direção de Deus. Além da salvação, o ser humano tem necessidade de ser orientado por Deus nas suas decisões. E é através, queridos, da oração que buscamos a presença e a direção de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, diz a palavra de Deus que, estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Veja que a promessa que Jesus deixou para os seus discípulos do derramamento do Espírito Santo, eles tinham que aguardar, e eles o fizeram em oração. No versículo 14 ainda, do mesmo capítulo 1 do livro de Atos, diz que todos perseveravam unânimes em oração, juntamente com Maria, as mulheres e seus irmãos, os irmãos de Jesus. Todos eles estavam esperando a promessa do Espírito dada por Jesus, do derramamento do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, dizendo, portanto, vós orareis assim. E ele descreve a oração ali em forma de instrução para os seus discípulos, uma oração que devemos também ter como modelo para buscarmos a Deus em oração. Através da oração, nós buscamos a direção de Deus para tomar decisões, fazermos escolha e agir conforme a vontade do Senhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, o apóstolo São Paulo diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Nós temos a palavra de Deus como bússola e o Espírito Santo é quem preenche as nossas necessidades espirituais. O número 3, necessitados do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é indispensável e fundamental para termos um relacionamento com Deus. Devemos buscar a presença do Espírito Santo. O Salmo 51, versículo 11, nos diz o salmista, não retires de mim o teu Espírito Santo. A maior necessidade depois da salvação, queridos, quando nós recebemos ela mediante a fé em Cristo Jesus, é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. E é mediante o Espírito Santo que age na igreja a sua presença para que ela cumpra a missão que o Senhor ordenou aqui na terra. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz a palavra de Deus, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Sem a presença de Deus, é impossível permanecermos
fiéis ao Senhor. A sua presença em nossa vida é de fundamental importância e indispensável para cumprirmos a missão do Senhor aqui na terra e termos um relacionamento com Deus. Assim, como os seres tricotômicos, além das necessidades físicas, emocionais, também temos as carências espirituais, as quais, por meio do Espírito Santo, o Senhor também nos provê. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, o nosso Deus cuida de todas as nossas necessidades, seja de natureza física, emocional ou espiritual. Todas as nossas áreas da vida, nós devemos colocar diante de Deus, porque Ele cuida de nós. Nós devemos descansar em Deus e pedir a direção do seu Espírito em nossa vida, para que possamos fazer a sua vontade. Ficamos por aqui. Deus os abençoe, em nome de Jesus.